Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandassemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa música que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz.
Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. Que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, não é verdade? Hoje, dia 3 de outubro, imagina, gente, já viramos o mês, estamos aí praticamente com o ano encerrado, não é verdade? Olha que coisa, né? Mas graças a Deus vamos em frente, dando prosseguimento na nossa missão, na nossa jornada, e aqui do lado da nossa maior referência dentro do Templo Estrela do Oriente e também da nossa vida, né? Com certeza absoluta, que é a minha esposa e dirigente espiritual da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Boa noite, mãe Flávia. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, família Tel. Que possamos ter uma noite bem abençoada. Com certeza teremos. E agora o nosso querido Claudinho, que não é daquele grupo do Claudinho e Bochecha, não é verdade? Ele vai trazer para nós o parabéns para você, porque tem gente aniversariando aí a beça, né? Fala, mãe, quem é que tá soprando velhinhas? Sim, Luiz. Aniversariou no último dia 28 a nossa irmã Maria Rosa. No último dia 30, nosso irmão Josivaldo. E está aniversariando hoje a nossa irmã Graziele. Parabéns para vocês, muita luz, muitos anos de vida, muita saúde. Queridos irmãos, olha, Maria Rosa, ai Jesus, parabéns, opá. Josivaldo, querido irmão, um grande abraço, você faz aniversário no dia de Xangô, irmão, que responsabilidade, hein? E Graziele, pelo dia de hoje, que você continue sendo essa menina maravilhosa que você é, Oxalá os abençoe. E eu queria lembrar também, gente, que no último, hoje é dia 3, anteontem, aniversariou esta que eu acabei de dizer, né? Que é um divisor de águas na minha vida, né? Esse ser que eu sou muito grato ao Oxalá Maior por ter trazido para este plano e ter se tornado a minha esposa e a minha maior referência, que é a nossa querida mãe Flávia. Parabéns, muitos anos de vida, saúde, que Oxalá te dê essa força que você precisa, não é verdade? E lembrando que além do aniversário dela, amanhã, dia 4, nós fazemos, na verdade, 35 anos entre namoro, noivado, casamento, enrolação e outros desdobramentos, né, mãe? Verdade, Luiz. E lá se vão 35 anos, né? Não olhe não, hein? As rugas estão no nosso rosto, hein? No meu não tá, não. Tá não, é? Maravilha, maravilha. Mãe, que Oxalá te abençoe, tá? Amém, é nós todos. O maior presente que a gente pode ganhar é ter você do nosso lado, indiscutivelmente. Obrigado, Luiz, pelo carinho. Bom, já que nós falamos tanto, fizemos a propaganda da nossa mãe, ela vai trazer para nós agora aqui a manchete do quadro Transformando da noite de hoje. Isso, Luiz, manchete do dia. Brigas em família fazem dirigente preferir ficar no seu terreiro. Já já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agenafro, Miro Atacado e Varejo, Vela Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi, o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação.
Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, querido irmão, querida irmã, o dirigente Y, por assim dizer, né, reclama que as brigas na sua casa são constantes, o que a faz não ter vontade de retornar ao lar, preferindo morar no templo onde é dirigente. Dificilmente, esta é a verdade, né? Encontraremos numa família o equilíbrio perfeito, a harmonia e a paz que todos desejam, mas que nem sempre são vivenciados. Os problemas são diversos e, na maioria das vezes, muito complexos, quando não, causam perplexidade. Quantos não se indagam com frequência? O que fiz de errado? Onde foi que eu errei? As incompatibilidades surgem como doenças inevitáveis, quando não, já desde o início do núcleo familiar, percebe-se a intolerância sorrateiramente se instalando por parte de alguns, as implicâncias, os desafetos, e aí pensamos novamente, por quê? Será que tenho minha consciência tranquila? Será que faço tudo o que posso? Dedico-me com afinco em todas as situações e nunca consigo, por exemplo, o olhar afetuoso, de amor, por parte desse ou daquele familiar. E para piorar ainda mais, quando essas animosidades partem de pais para com seus filhos ou vice-versa. E aí podemos dizer que somente a compreensão do processo evolucional e a reencarnação serão capazes de amenizar as dores que se originam nesses relacionamentos conflituosos que têm, na verdade, suas raízes em outras existências, em experiências mal aproveitadas e que agora clamam pela retificação. Muito bem, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, essa nossa irmã dirigente nos remete a algumas reflexões, não é verdade? Primeiro, ela está dirigente de uma instituição religiosa, vivendo a realidade da sua família espiritual. Só que a sua família espiritual, pelo que ela nos relata aqui para o quadro Transformando, a sua realidade dentro deste templo religioso é uma, e a sua realidade dentro da residência dela, né, é outra completamente diferente. Será que, por exemplo, vamos perguntar e refletir, será que ela não estaria exercendo na sua casa, na sua residência, aquilo que ela prega para os seus filhos? Nós estamos acostumados a ouvir a espiritualidade nos dizer que a caridade começa dentro do lar. De que adianta nós querermos prestar a caridade para aqueles que batem as nossas portas no terreiro, se não fazemos a caridade para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos, para aqueles que têm conosco um laço biológico? Como é que é isso? Como é que é a gente viver dentro do terreiro de Umbanda e depois não querer retornar para o seu lar, porque vai viver o inferno? Mas quem é que provocou esse inferno? Será que eu fui... Essas todas são as perguntas, né? Será que eu fui um fio condutor dessa energia negativa dentro de casa? Ou será que eu trabalhei para que essa negatividade fosse extirpada da minha família? Qual foi a minha postura? A minha realidade é essa, mas qual terá sido a minha postura? Como é que você trata todas essas questões, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros? Luiz, é tão difícil a gente responder porque nós não sabemos de fato
exatamente o que ocorre ali dentro. De quem é a culpa? Ninguém sabe, né? Não estamos ali presentes para saber o que acontece na verdade. É claro que ela, como uma pessoa que está de frente para um trabalho, ela deveria, né, vamos dizer assim, né, a gente também não pode afirmar o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, porque a gente não sabe exatamente o comportamento que ela vem tendo dentro da família dela. E também temos que entrar naquela história de que santo de casa não faz milagre. Tem isso ainda também, tem isso. Casa de Ferreiro Espeto de Pau. A gente não sabe se as pessoas estão tão bem dispostas a se modificarem, né? A evoluírem. Às vezes ela pode pregar, pode tentar fazer tudo aquilo que ela tem na mente dela, no coração dela, mas as pessoas não estarem dispostas. Então é muito difícil você julgar. É muito difícil. Agora, até ela chegar e preferir estar lá no terreiro dela, estar em casa, enfrentando aquilo que talvez seja para ela o maior desafio, né? Porque o maior desafio é o da convivência, a gente sabe disso, Com já falou certeza. sobre isso em vários outros programas, né? E é aquilo, é difícil de julgar, Luiz. Eu não sei se eu teria também essa atitude, eu acredito que não, pela minha personalidade, né? Mas o nosso julgamento não seria, assim, uma coisa correta e definitiva, porque não sabemos exatamente o que ela vive, o que fez com que ela partisse e tomasse essa decisão. Sim, né? Com certeza. E podem haver muitos desdobramentos ali sobre os quais a gente sabe pouco, né? Dentro disso que a nossa irmã nos mandou. Agora, existem naturalmente, acho que duas coisas que a gente precisa ressaltar, viu, mãe? Primeiro, causa e consequência, né? Causa de uma família chegar a esse ponto, a consequência é chegar a esse ponto. A causa, não adianta a gente estar muitas vezes remoendo que para ela não vai resolver agora, mas para aqueles que estão nos ouvindo, é importante a gente sempre lembrar para que não se chegue a esse ponto, né? Precisamos entender o quê? Que independente de estarmos ligados biologicamente ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso irmão e tal, primeiro, cada um de nós é uma individualidade. Precisamos, antes de mais nada, respeito pelo próximo debaixo do nosso teto. Entender que ele tem uma idade espiritual que difere da matéria, teve muitas vidas, então ele viveu uma realidade que é diferente da minha. Então jamais ele vai pensar como eu. Agora, existem os limites. Esses limites, debaixo do próprio teto, eles precisam ser colocados pelos pais a partir da criação dos filhos, estabelecendo regras, não é verdade? Agora, veja bem, se isso não pôde ser feito, no caso da nossa irmã dirigente, ela não voltar para casa, ela não está ajudando em absolutamente nada a família dela, que ela deve amar indiscutivelmente. E sim, ela procurar, o que você acha? Aí vem a pergunta que eu te faço. Será que ela, mudando a postura dela dentro de casa, ao invés de ser um fio condutor da energia, ela procurar de alguma forma se manter, vamos dizer assim, ouvir mais, enxergar mais e falar menos, procurando transmitir as palavras através dos gestos dela, entendeu? Sei lá, eu estou tentando adivinhar alguma coisa, entendeu? Como negócio, porque é difícil realmente. Na verdade, né? Luiz, independente dela estar de frente para um trabalho espiritual, né, com outras pessoas, eu acho que ela está precisando de ajuda. Sim. Ela deveria buscar ajuda para que ela possa ter esse equilíbrio, para ela poder também olhar para dentro dela e ver o que ela pode fazer de melhor. Com certeza. Essa que é a grande verdade. Porque às vezes você se coloca como uma pessoa melhor no pedestal e você está deixando de fazer tanta coisa que você poderia fazer, como essas que você relatou aí agora. Com certeza. Né? Tem que haver o respeito. Aí você falou, mas os pais têm que colocar o limite, isso e aquilo. Mas será que eles tiveram o limite? É verdade.
Você não sabe a história daquela família. Você não sabe aquilo que eles trazem de uma outra encarnação. E, na verdade, nós estamos especulando aqui, né? Porque a gente não sabe qual é o assunto propriamente dito. Nós estamos falando que seria o ideal. O respeito, o amor, o carinho, a fraternidade, tudo isso para uma família. Verdade. Existe aquele negócio também, até especulando, aquele negócio também do teu familiar que não, já que ela é uma dirigente, né, que não professa a sua religião, né, e aí começa assim, você é fanático, não sai de dentro da igreja, não sai de dentro do terreiro, não dá atenção para a nossa família. Tem isso também, não é verdade? Exatamente, Luiz. Então é muito difícil a gente julgar. O que nós gostaríamos é que realmente ela buscasse ajuda, porque ela está precisando de ajuda. Ela precisa de uma orientação para que ela possa conviver melhor e, de repente, entender aquilo que as pessoas... Será que ela não está sendo pouco atenciosa com a família dela também? Dando muita atenção ao terreiro e pouco à casa dela tudo também? Tudo pode, Luiz, tudo pode. A gente não sabe a realidade de cada um. Nós não estamos ali dentro para saber exatamente aquilo que eles estão vivendo. O que ela relatou aí é muito, muito superficial. Né? Então é muito difícil a gente julgar. A gente sabe que a convivência ela é muito difícil, seja em qualquer lugar, na família, no trabalho, no templo, enfim, em qualquer lugar a convivência ela é muito difícil. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes. A gente está cansado de falar isso aqui. Mas o respeito, a tolerância, ela tem que existir. Com certeza. Ah, mas as coisas passam do limite. Então, peraí, vamos parar... Vamos analisar, vamos ver, vamos buscar ajuda para que a gente possa melhorar aquele ambiente. Com certeza. Se ela não está conseguindo, ela precisa de ajuda. Ela precisa de uma orientação. E vai buscar, né, gente? Vai para um psicólogo, muitas vezes. Vai para um psicólogo, vai para um pai de santo, vai para uma igreja, vai para onde for. Ela tem que buscar ajuda. A ajuda pode vir de qualquer lugar. Que independentemente dela ser dirigente, ela é um ser humano. É um ser humano. Todos nós somos falhos. Onde eu posso estar errando? Eu posso estar errando. Por que não? Entendeu? Vamos buscar ajuda, não é vergonha para ninguém. Com certeza. Vamos gritar, eu preciso de ajuda. As pessoas, às vezes, elas, como eu falei, elas se colocam numa condição, numa posição, achando que elas não podem falhar, que elas não podem, né, ter esse tipo de problema. Ou mostrar que tem esse tipo de problema. Mas nós temos. Com certeza. Nós temos as nossas fragilidades, as nossas inseguranças, os nossos medos. Nós temos tudo isso. E por que não buscar ajuda, gente? Sem dúvida. Eu acho que em qualquer tipo de situação, a primeira coisa é nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, né? Como a nossa mãe Flávia está dizendo. Eu preciso de ajuda. Eu não sou doente, mas posso estar falhando em alguma coisa. Então, eu vou tentar corrigir o rumo, primeiro meu, porque você só tem condições de ajudar ao próximo, até a sua família própria, se você primeiro se corrigir. Primeiro você tem que corrigir as suas posturas. Depois, aí sim, nós vamos partir, porque é muito fácil, né? A gente olhar primeiro o outro, né? Para depois pensar em alguma coisa. Então não é por aí. Então temos que primeiro corrigir os nossos posicionamentos, a nossa forma de encarar o mundo, de lidar com a nossa família. A nossa família é uma oportunidade indiscutível de aprendizado, né? E aí, se existe uma fonte inspiradora, né, nessa grande pátria espiritual, é, por exemplo, Emmanuel, né, que foi um grande mentor, né, de Chico Xavier, né, e ele nos orienta em seu livro Vinha de Luz, que todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, não é isso? E esse amor, por um lado, e o débito, olha só, eles se subdividem através de quê? De inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, a cada paisagem, a cada circunstância, a cada situação, nós devemos algo de amor numa expressão diferente. O homem comum, todavia,
que, vamos dizer assim, ele vive girando em torno do seu próprio eu, num clima, sei lá, gente, de um egoísmo feroz, ele fecha os olhos à necessidade dos outros, da sua família. Ele se esquece de que ele respira no oxigênio do mundo, que ele se alimenta deste planeta, não é verdade? E dele recebe o material imprescindível ao seu aperfeiçoamento, à sua redenção. Assim, concluindo, muitos sabem o quê? Receber, porém, raros sabem dar. Deste modo, trazemos palavras belíssimas de Paulo de Tarso, por exemplo, né? O que ele nos diz? Que a vós, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criai-os na doutrina espiritual e na admoestação do Senhor. E aos filhos, Paulo de Tarso nos traz a seguinte advertência: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto, aos olhos do Senhor, é que é justo. Então, queridos irmãos, tanto quanto seja possível, nas amarguras e nas provocações, alheias, nas provações dolorosas, saibamos nos ajudar mutuamente, certos de que ninguém é absolutamente vítima, tampouco absolutamente culpado. Muito pelo contrário, como bem é colocado por Emmanuel, somos credores e devedores uns dos outros. E aí a gente vai encerrando o quadro Transformando no dia de hoje, lembrando que logo depois desse spot comercial que aí vem, temos recados da semana, Momento Mirua, muitas perguntas aqui no Saravá Umbanda, já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Vela e Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus mistérios, Oxóssi, o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é Orixá. E meu querido irmão, minha querida irmã, prepare-se, hoje é dia 3 de outubro, está aí na nossa porta chegando o terceiro encontro Os Umbandistas no século XXI, cujo tema este ano é Realidades e Posturas. Dia 17 agora de outubro, hoje é dia 3, daqui a 14 dias, sábado, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestras maravilhosas com o pai Alexandre Comino, que vai vir de São Paulo para cá, hein? O jornalista da TV Globo, André Trigueiro, pai Rodrigo Queiroz, Átila Nunes, pai Márcio de Jagum, Daniel Marques, entre outras atrações, não é isso? Informações 2597-1323, 2597-1323 ou no WhatsApp 999-495-494, 999-495-494.
ingressos no site mirua.com.br. Bem, gente, eu quero lembrar só a vocês o seguinte, que o terceiro encontro do Mirua é de hoje a 15 dias, não é verdade? Dia 17 de outubro, e não deixe para comprar o ingresso que custa R$35, não deixe para comprar no dia, porque no dia ele vai passar de R$35 para R$50. Então não deixe, compre agora lá pelo site do Mirua, mirua.com.br, no Templo Estrela do Oriente, lá na União Espiritista, no Cuca, lá do nosso irmão Gregório. Você pode comprar em vários lugares, mas não deixa para comprar no dia, beleza? Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, recomendando as sessões públicas de caridade do Tuvoca, não é isso? Isso, Luiz. Gostaríamos de recomendar as sessões públicas de caridade do Tuvoca, todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, lá no Templo de Umbanda Vovó Catarina de Angola, que fica situado à Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping. Informações 964-735-466, 964-735-466. E aqui vai nosso grande abraço à nossa irmã Sandra Estrela, dirigente do Tuvoca. Um grande abraço, Sandra. Grande abraço, nossa irmã Sandra Estrela. E eu gostaria também de lembrar que hoje é dia 3 de outubro, mais um grande festival acontecendo amanhã, 4 de outubro, não é verdade? Que é o primeiro festival de cantigas de Umbanda da tenda Filhos de Fé. Cantigas de Exu a Oxalá, amanhã, 4 de outubro, 13h, na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ali ao Norte Shopping, né? As reservas de mesas, as mesas custando R$25. Anota aí o telefone, pessoal. 982-081-700. Vou repetir, hein? 982-081-700. Um grande abraço para o nosso querido irmão Ogan Rômulo, aos irmãos da tenda Filhos de Fé, da Cabocla Jureminha, não é verdade? Primeiro festival de cantigas da tenda Filhos de Fé, amanhã, 4 de outubro, 13h, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, em Todos os Santos. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, nos falando que depois de amanhã, dia 5 de outubro, uma grande gira de consulta com os nossos Exus e Pombagiras lá no Templo Estrela do Oriente? Isso, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, às 20 horas, gira de consulta com os Exus e Pombagiras, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades se darão a partir das 6 horas da noite. Maravilha! E já que teremos esta grande gira de consulta com os nossos amigos em evolução Exus e Pombagiras, nada mais justo do que prestarmos uma homenagem a uma das grandes entidades da Umbanda, Laro Exu. Saravá, seu Tiriri! Salve Exu Tiriri da Calunga, Laroê! É meia-noite em ponto, o galo cantou. É meia-noite em ponto, o galo cantou. Canto pra anunciar que Tiriri chegou. Canto pra anunciar que Tiriri chegou. Ele vem da Calunga, de capi, cartola e tridente na mão. Esse Exu de fé é quem nos traz o axé e nos dá proteção. Ele é Exu Odara e vem nos ajudar. Com seu punhal ele fura, ele corta a demanda, ele salva, ele cura. Exu Amojubá, Laroê, Alaroê, Exu. Alaroê, Exu, salve a força de Exu e Pombagira, Saravá, a grande luz de seu Tiriri, uma das grandes entidades dessa falange linda e maravilhosa que são os nossos guardiões, nossos sentinelas, né? Aquelas entidades que são responsáveis por estar do nosso lado nos momentos que a gente perde a noção da vida nas encruzilhadas, não é verdade?
Maravilha, gente. Segunda-feira, então, não percam, grande gira de consulta com Exus e Pombagiras lá no Templo Estrela do Oriente, 8 horas da noite, estão todos convidados, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, né? E nós agora vamos rapidamente para um bloco comercial, ainda temos Momento Mirua, temos também o Saravá Umbanda cheio de perguntas aqui, já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Traz sua falange, chutiri para trabalhar. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Vela Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus mistérios, Oxóssi, o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Em homenagem aos casais apaixonados. Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode.
Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Prepare-se, está chegando o terceiro encontro Os Umbandistas no século XXI, Realidades e Posturas, dia 17 de outubro, sábado, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestras com Alexandre Comino, o jornalista André Trigueiro, Pai Rodrigo Queiroz, Átila Nunes, Pai Márcio de Jagum, Daniel Marques, entre outras atrações. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou no WhatsApp 999-495-494, 999-495-494. Ingressos no site mirua.com.br. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá todas as pombagiras, gira! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E nós queremos mais uma vez lembrar a todos, do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, hein, gente? Tá chegando, hein? Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, gente? Ali na rua João Pinheiro, 426, Piedade, bem pertinho do TEL, Entrada franca, mas teremos grandes atrações, grandes premiações, mesas até o dia 31 de outubro, até o dia 31 deste mês. As mesas custam apenas R$20 e você pode adquirir, já comprar o lugar que você quiser sentar direitinho, no site vozesdoaxé.com.br. Pode ter informações no telefone 2597-1323, 2597-1323, no WhatsApp do Festival de Cantigas Vozes do Axé, que é o 999-495-494, 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, 15 de novembro, parabéns Umbanda, 107 anos, maravilha, maravilha. E hoje aqui no quadro Saravá Umbanda, mais uma vez Dona Flávia trazendo para nós as perguntas do dia. Diga lá, minha mãe. Vamos lá, Luiz. A primeira pergunta vem da Maria Auxiliadora. Ela pergunta: qual a opinião do templo em relação aos ataques que os umbandistas sofrem de outras igrejas? Minha querida irmã Maria Auxiliadora, o nosso saravá fraterno. Minha irmã, eu vou lhe falar assim muito sinceramente. Eu hoje já começo a pensar diferente com relação a esse tema, sabia? Porque, eu vou te dizer, eu acho que nós não, vamos assim dizer, as pessoas
que atacam as nossas tradições através de violências físicas, de violências morais, de preconceito, essas pessoas verdadeiramente elas não representam qualquer tipo de religião, entendeu? Porque o verdadeiro religioso, tá? Ele jamais vai atacar alguém. Se ele não puder contribuir com o ser humano, ele não ataca, ele não prejudica. Entendeu, minha irmã? Então eu acredito que esses irmãos que procedem desta forma, se por um lado eles não representam qualquer filosofia religiosa, qualquer igreja, vamos assim dizer, muito pelo contrário, porque os verdadeiros evangélicos para nós são exemplos, né, nas suas posturas, nos seus procedimentos. Por outro lado, essas pessoas estão, vamos assim dizer, precisando de tratamento. Eu considero desta forma. Então, para estes irmãos, nós devemos apenas e tão somente orar. Orar e vigiar, claro, temos que vigiar, né? Mas principalmente orar por eles, tá certo? Fique com Deus. Próxima pergunta, mãe. Essa vem de João Donato. Ele nos pergunta: a pessoa pode ser de Umbanda, ir para uma igreja cristã e depois voltar para a Umbanda? João Donato, nosso saravá fraterno. Irmão... É o que a gente mais vê, né, Luiz? É o que a gente mais vê, entendeu? Veja bem, primeiro, vamos olhar por esse lado, né? Qualquer segmento que você vá professar, ele é válido, é autêntico aos olhos da espiritualidade, então não há problema. Por quê? Porque o astral superior, ele não está preocupado com, vamos dizer assim, com as nossas escolas. A pátria espiritual, ela quer saber os nossos propósitos, as nossas posturas, não é isso? Então isso é que é o mais importante. Então se você é de Umbanda, se você é de católico, evangélico, budista, seja lá o que for, tá tudo ótimo, irmão. Quer sair da Umbanda, sai, quer voltar para a Umbanda, volta, tá tudo bem. Com a gente está tudo maravilhoso, entenda apenas que nós vamos recebê-los sempre de braços abertos, até o dia que a pessoa se encontrar. O dia que ela se encontrar, se encontrou. Tá certo assim? Fique com Deus. Vamos para a nossa próxima pergunta. Essa pergunta ainda é do nosso irmão João. João. Ele fala assim: já fui a vários lugares e em cada um deles me deram um orixá diferente. Costumo me emocionar com muita facilidade. Será que por isso eu poderia ser filho da Oxum? Ô João, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu entendo que a influência do orixá, ela não pode ser, vamos dizer assim, vista de uma forma, vamos dizer assim, como um conjunto total da obra. Eu não vejo por aí não, entendeu, irmão? É claro que o orixá, a característica do orixá influencia muito, claro, na nossa personalidade, pode ter uma influência, não é verdade? Na nossa personalidade. Agora, isso não pode ser, vamos dizer assim, uma questão fechada, não, tá? Porque tudo está atrelado às nossas vidas passadas, à nossa idade espiritual, à nossa personalidade e, mais importante do que tudo isso, ao nosso livre-arbítrio. Se você é uma pessoa muito emotiva, veja bem, a emoção é um sentimento natural. Só que, como tudo na vida, precisa ter o seu limite. Se se ultrapassa muitas vezes um determinado limite, o que é natural passa a ser antinatural, muitas vezes refletindo um processo obsessivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está chorando muito, está achando que é filho da Oxum e, na verdade, você está com um irmãozinho do baixo astral, preso aí no teu perispírito aí, não é verdade? E não está sabendo, entendeu, irmão? Então, vamos com calma, tá certo? Um grande abraço para você. Próxima pergunta. A pergunta vem de Jefferson. Qual a diferença entre Egum e Quiumba? Meu querido irmão Jefferson, nosso saravá fraterno, dentro da nossa visão doutrinária, Egum é todo aquele espírito que esteja encarnado ou desencarnado, mas que ainda está situado no plano reencarnatório. Ou seja,
mesmo que esse espírito esteja desencarnado, mas ele ainda tem na sua, vamos dizer assim, na sua folha da vida ou das vidas, a necessidade de reencarnar. Então, se ele ainda vai reencarnar, a gente o considera dentro da... mais uma vez, volto a dizer, dentro da nossa visão doutrinária, a gente ainda o considera um egum. O dia que esse espírito depurar todos os seus karmas, ele deixa de ser um egum para ser uma entidade de luz, um espírito de luz. Aí a primeira faixa vibratória que ele vai se acoplar seria os Exus e Pombagiras, e caminhando de acordo com todo o seu trabalho caritativo. Tá certo? Fique com Deus. Mais outra pergunta, mãe? Essa vem do José Maltês. Ele nos fala assim: o que é uma falange espiritual? Meu querido irmão José, desculpe até o espaço que eu dei, mas eu estava tomando aqui uma aguinha, né, para refrescar as nossas cordas vocais, né? Irmão José, saravá fraterno, em sua obra Pluralidade dos Mundos Habitados, Camille Flammarion nos diz que uma falange é um agrupamento de aproximadamente 400 mil espíritos atuando, saúde, dona Flávia, atuando em multiplicidade e desdobramento, tá certo? Então é uma faixa vibratória, uma falange é uma faixa vibratória, onde determinados espíritos estão agrupados, né, sob o comando espiritual de um orixá, tá certo? Toda falange tem um orixá de comando, né? E eles exercem ali determinados trabalhos, sempre interagindo com outras falanges, tá certo? Fique com Deus. Próxima pergunta, mãe. A pergunta vem da Cíntia Cunha. Quais os cuidados que devemos ter quando a guia arrebentar? Minha querida irmã Cíntia, o nosso saravá fraterno, veja bem, de acordo com aquilo que nós... vamos dizer assim, orientamos lá no Templo Estrela do Oriente, é que uma guia, quando ela estoura, por exemplo, dentro daquelas bolsinhas, né, bonitinhas de pano que a gente faz para poder guardar as guias, né, porque a guia a gente tem que ter todo o carinho, né, toda a proteção, que primeiro que é um fundamento de santo, é um material que não nos pertence, sim pertence às nossas entidades, né, então tem que estar sempre protegida dentro de um saquinho. Se ela estourar dentro do saquinho, a gente pode, sem dúvida nenhuma, proceder à sua limpeza e a sua, vamos dizer assim, podemos refazê-la sem qualquer problema. Agora, se ela estoura no meio do terreiro, indiscutivelmente a gente vai catar o maior número de contas possível, né, porque muitas se perdem, a gente despacha na água do mar e daí temos que comprar novas contas de cristal e temos que refazer essas guias, tá certo assim? Fique com Deus. Ainda dá tempo de uma curtinha, mãe. Tem uma curtinha daquelas assim que só você sabe achá-las, né? É da Josilda Ramos. Josilda. A pessoa pode ser intuída por espíritos de pouca luz? Josilda, o nosso saravá fraterno, com certeza. Basta que você, primeiro, não controle as suas mais inclinações, ou as nossas mais inclinações, não é isso? Basta que nós deixemos de exercer a vigilância dos pensamentos, palavras e ações, com certeza passaremos a fazer parte da turma do Júlio César e seus Blue Caps, que é, para quem não sabe, o Júlio César é aquele espírito que é o personagem principal do livro Aconteceu na Casa Espírita, né, que é um dos livros mais importantes para nos nortear na nossa jornada espiritual. Então, com certeza, a gente pode sim ser intuído por espíritos ociosos. Tá certo? Grande abraço, fique com Deus. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, para o seu boa noite para os nossos queridos irmãos ouvintes, né? Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, irmãos presentes, família Tel. Que possamos ter uma semana abençoada, sempre com a proteção, com a guarda, com a luz dos nossos amigos em evolução, Exus e Pombagiras, e que possamos seguir em frente, sempre com a certeza de
caminhos melhores. Com certeza. Olha, mais uma vez, parabéns pelo dia 1º de outubro, mais um aniversário. E parabéns pelo dia de amanhã para todos nós, para nós dois. Parabéns para os nossos filhos, que através da nossa união eles nasceram. Parabéns para nossa neta. Parabéns para todo mundo, né, mãe? Com certeza, Luiz. E meu querido irmão, minha querida irmã que nos ouve, eu queria lembrar a vocês que todos nós temos indiscutivelmente a nossa importância dentro do contexto terreno e espiritual. Assim sendo, meu irmão, não te sintas superior, pois és insignificante face à grandeza do universo. Nem te sintas inferior, pois fazes parte dessa grandeza. O ideal é te sentires apenas integrante desse todo maravilhoso. Penses o quanto és importante. Uma atitude desequilibrando algo desencadeia um processo de desestabilizações sucessivas e tu és o único responsável. Ou melhor, não és único, e o que fazes não afeta somente a ti. Cada passo que deres na areia fina desarranja todo o resto. Incrível, não? Pena que somos tão egoístas ao ponto de não nos apercebermos das coisas pequeninas, invisíveis ou não. Elas são tão importantes quanto nós. Tudo é importante. Todos somos importantes. Meu irmão, minha irmã, procura nortear tuas ações. As adequadas guiarão teus passos, num desenvolvimento absolutamente progressivo. Já as inadequadas somente te dificultarão a caminhada. E com essas palavras, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos mais uma vez nos aproximando de algo extrafísico, do sagrado, de um astral superior. E quando falamos de nos aproximar de Deus, não podemos de forma nenhuma nos esquecer dos nossos sentinelas, dos nossos anjos da guarda, dos nossos guardiões. Sim, Exus e elas pombagiras. Na nossa trajetória terrena, muitas vezes nos perdemos, nos desequilibramos, deixamos que muitas coisas passem desapercebidas. E são eles, nesses momentos diversos, que estão do nosso lado, nos intuindo, nos dando a luz, nos dando o discernimento. Que palavra importante! Compreender o que acontece à nossa volta, fundamental, para que possamos nos religar, para que entendamos qual é o propósito da espiritualidade nesta jornada terrena. De onde viemos, para onde vamos quando desencarnarmos? São as perguntas que precisamos fazer diuturnamente. Querido irmão, querida irmã, obrigado mais uma vez pela companhia, pela fidelidade, pelos seus sentimentos em relação a nós. Daqui vai o nosso carinho, o nosso axé, a nossa consideração
e principalmente o desejo de que possamos continuar levando a mensagem da alta espiritualidade até os vossos lares. Fiquem com Deus.